A escritura que eu quero ler com vocês é Mateus 17, versículo 11. Mateus 17, 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Grande Deus, estamos aqui para valorizar Sua palavra. As Escrituras que têm vida no dia que ela está cumprindo. Antes daquele dia, ela pode ser uma profecia e ela pode ser uma história. Mas tem aquele dia que ela está cumprindo, ela é vida para o povo naquele dia. Ajuda-nos nesta hora enquanto meditamos nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu não quero falar sobre coisas misteriosas, mas eu quero apenas posicionar. Por isso vou falar sobre posicionando os ministérios. Vocês já têm conhecimento que nos últimos dias teríamos um homem na terra que teria um ministério tríplice. Isto é, o seu ministério estaria acontecendo três coisas. Seria baseado em Elias, sétimo anjo e filho do homem. São três ministérios. E Deus escolhe um homem para isso, para poder fazer esse trabalho. Eu quero apenas posicionar, senão você não sabe a que tempo isso aconteceu. Como hoje nós estamos já com esta luz da palavra que Deus tem dado, eu creio que não tem nem jeito da gente discutir. É verdade, é o que o profeta explicou. Então nós vamos tomar esta mensagem do profeta. Primeiro é Elias. Quando William Branham vem, seu primeiro ministério é restaurar. Você não pode pensar que ele veio revelar primeiro, porque como revelar se a coisa está bagunçada? Ele tem que restaurar aquilo que os homens estragaram, bagunçaram. Aí vem Elias, restaura o altar, aí começa o seu trabalho. Mas não pode ter o ministério de filho do homem, primeiro, não pode ter sétimo anjo, primeiro é Elias. Isso foi o que o irmão Branham veio fazer. Eu tenho aqui Mateus 17, 11, Laodiceia, onde o irmão Branham fala no parágrafo 24. Assim vemos um mensageiro da sétima era, e ele é um profeta. Nós sabemos que é William Branham. Parágrafo 25. Não somente vemos que vem este mensageiro aqui em Apocalipse 10, 7. Porém vemos que a palavra fala de Elias vindo antes do retorno de Jesus. Então Elias tinha que vir primeiro, como nós lemos. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando o irmão Branham veio, ele provou ter esse ministério restaurador, porque ele começou no batismo. Foi batizado
em nome de Jesus Cristo. Isto é uma restauração, porque nós todos éramos batizados na Trindade. Mas tinha que ser restaurado. A mensagem da Trindade não foi trazida por nenhum profeta de Deus. Você sabe quem trouxe. Vamos deixar aqui para você meditar. Então, não foi um profeta que trouxe. Por que as pessoas creem? E quando é um profeta, por que elas não creem? E se a Bíblia mostra que Elias seria um profeta? E quando um homem tem um sinal profético, para aquele dia que as Escrituras está direcionada a ele, mostrando o que ele vai fazer. Quero te mostrar isso. Tem profeta que faz sinais, tem profeta que não faz sinais. Ele apenas tem uma palavra que já é um sinal. Você vê, Jesus, ele tinha um ministério de sinais. Ele era profeta dos profetas. Você vê, João Batista, ele era profeta. Mas cadê o sinal? A Bíblia diz que João não fez nenhum sinal. E como que você crê nele como profeta se ele não fez nenhum sinal? Aí você vai ver a condição de mensagem que o homem tinha. O machado está posto na raiz das árvores. Para pregar aquilo, tinha que ser um profeta. Para mostrar aquela verdade naquele dia. Para poder chegar na barba do homem, do rei, e falar para ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O homem não estava fazendo grandes sinais, estava trazendo uma palavra de posicionamento, colocando a coisa em ordem. E você vê, foi o que Elias fez lá atrás. Antes de Elias fazer uma oração, você vê o que ele fez. Ele pôs os falsos orar e nada aconteceu. Retalhava os seus corpos, nada aconteceu. Ele diz: então agora vamos restaurar este altar. Ele restaurou o altar. Isto é a hora de você colocar as lenhas no lugar, a vida no lugar, as suas ações no lugar, fazer um altar. Ele ainda não orou, dificultou mais ainda, pôs os inimigos que oraram a carregar água, e fazer também um vale em volta daquele altar, e depois encher aquilo d'água, e jogar água na lenha. Eu creio que aqueles homens, aqueles pregadores que eram conhecidos como profetas de Jezabel, diziam: o nosso Baal não respondeu nem com lenha seca. Nós pelejamos, gritamos aqui, responde-nos, Baal. Ele não respondeu. Você acha que o Deus desse homem, desse careca, vai responder com lenha molhada? Eles não criam. Mas depois de restaurado o altar, ele afastou dos incrédulos um pouquinho. Aí ele fez uma oração. Tem hora que você não faz oração perto de incrédulo. As pessoas muitas vezes deixam para o povo criticar, porque faz oração que não deve ser feita. Ele não fez oração perto de incrédulo. Você viu quando Jesus foi orar pela filha de Jairo, ele mandou que todos saíssem. Eram incrédulos. Naquele tempo eles eram pagos para chorar pelo defunto. E eram incrédulos. Jesus pôs eles tudo para fora. Só entrou ele e o pai da menina no quarto. E deu vida à menina. E saiu com a menina e mostrou para eles. Mas se estivesse perto daqueles incrédulos, nem a oração é respondida. Você tem que sair de perto do incrédulo. Tem aí que a pessoa quer fazer uma oração perto do incrédulo para ver se ele converte. E aí na oração ele prega. E chega o rei na oração. Não vai adiantar. Primeiro, você tem que mostrar para ele que o altar está caído, que a vida dele está caída. Como Jesus veio e mostrou. Elias veio e mostrou. E aí depois você
traz mais dificuldade, como Elias trouxe, molhe a lenha. Aí faz uma oração. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostre hoje que eu sou o teu servo e que tu és o meu Deus. Ai, irmão, oraçãozinha. Você pensa que tem que orar a noite inteira. Não, oraçãozinha, mas aquela oração de fé. Mostra que eu sou o teu servo, que o Senhor é o meu Deus. A Bíblia diz que antes que ele terminasse de orar, o fogo caiu. Antes de terminar a oração, o fogo cai e queima o holocausto, a lenha queimada, a lenha seca, molhada, agora foi toda queimada. A água que estava dentro do rego, diz que o fogo passou e lambeu aquela água, secou tudo. A oração de um homem que restaurou. Primeiro tem que restaurar. Tem hora que primeiro, antes de ganhar nossa família, temos que restaurar nós mesmos. A gente quer ganhar os outros quando nem a gente é ganho ainda. A gente quer converter os outros quando nem a gente é convertido. Esse tipo de conversão que eles apresentam hoje, levanta a mão, aceita Jesus, e passa o paletó e todo mundo cai. E eles vão te dizer que até os que caem, cai pelo poder do Espírito Santo. Vê se o Espírito Santo está fazendo isso hoje. Sabe quando o Espírito Santo fez isso? Na era de Wesley. O profeta mostra. Ali fez. Mas agora, ele veio outra era, ele veio revelar a palavra. Agora já é tempo de você alimentar com essa palavra. E as pessoas estão preocupadas com coisinhas lá de trás, porque eles querem personalismo. Eles querem que os outros digam, aquele é um grande homem. Eu sou chamado mais falso e herege do Brasil. E vocês vêm aqui ainda. Deve ter alguma coisa de bom nisso daí. Que eles não viram e que vocês viram. Entende? Mas a gente não tem bom nome. E é um grupo pequeno. Em toda época, você vai na Bíblia, não precisa preocupar com essas igrejas grandes, não. Em toda época, nem a igreja de William Branham era grande. O tabernáculo de William Branham era pequeno, e é pequeno até hoje. Olhando para as grandes igrejas que você vê no Brasil, sabe que na África tem, não adianta grande igreja, grande povo, não adianta. Toda a vida Deus foi no Noé. Ninguém mais quis, vai só você. Você consegue sua família? Conseguiu a família. Então que Noé foi melhor que nós. Então nós não conseguimos nem pôr a família para dentro. E Noé entrou e pôs família. E você sabe que ele ainda colocou para dentro gente que nem era do seu sangue. Gente que vinha de uma raça diferente, chamada semente da serpente. As noras que entraram, e a pessoa bem, foram salvas. Irmão Branham diz, a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Então, e como que Deus salvou aquelas ali? Se qualquer pecador imundo aí se arrependesse, deveria saber que tem um Deus de braços abertos para te perdoar. Mas você tem que entrar na arca que Ele preparou naquele dia. Não adianta você ficar mudando de religião, mudando de igreja. Não, você tem que saber que Deus sempre teve uma arca simbolizada lá através de Noé, e depois era Cristo essa arca. E você tem aqui no final outra arca, a mensagem de William Branham, mais uma arca, quando Deus restaurou todas as coisas. Quando pensa todas as coisas, alguém diz, eu estou vendo a árvore está morrendo, nascendo e morrendo, os homens estão nascendo e morrendo, então ele não restaurou nada. Não é isso. A restaurar é aquilo que os homens deixaram de fazer na palavra, que os homens derrubaram da Bíblia. Então o batismo é uma das coisas que não existia. Só no tempo de
Pedro, de Paulo, até João. E depois sumiu esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então precisávamos de um homem, que a Bíblia chama Elias, virá primeiro. Então nós não temos que pensar que Jesus vem primeiro, não. Elias foi quem veio. Elias virá primeiro. Agora Jesus pregou isso há 2000 anos atrás, que Elias ia vir, e levou 2000 anos para esse Elias chegar. Mas ele chegou. Quando eu li que ele restaurou o batismo, eu já comecei a ver, isso é verdade. Esse homem é de Deus. Há algo dentro de você que diz amém para aquilo. Você não pode ouvir uma verdade e não falar um amém, não dizer eu creio nisso. É verdade, eu creio, eu não dou conta, mas Senhor, eis-me aqui. O centurião diz, ajuda-me na minha incredulidade. Eu não estou dando conta, mas eu estou vendo que isso é verdade, me ajuda. Tira a incredulidade de mim. Por isso o irmão Branco diz, pecado não é fumar, beber, adulterar. Pecado é incredulidade. Você fuma, você bebe, você adultera, porque você é um incrédulo, é uma incrédula. Essa é a verdade. Mas as pessoas, eu tenho que largar de fumar para ser um cristão. Não, você tem que crer em Deus. Você tem que crer que existe um Deus. Tem que crer que a sua palavra está manifestada na terra hoje. E você tem que ver Deus falando estas palavras que ninguém nunca falou. Sabe o que eu gosto da mensagem de irmão Brana? Nunca nenhuma igreja falou o que Brana falou. Sabe por que eu gosto no ministério de João? Porque ninguém fala o que João fala. Ninguém fala. Eu vou ter que identificar esse homem, porque ninguém fala o que ele fala. E procuro para ver se ele é inteligente, para ver se ele estudou, se ele formou, graduou. Não! É um lá da roça, é um Pedro, é um João Batista, é um Noé. Mas você vê a palavra, o que manda é a palavra, não é o homem, é a palavra do homem. Deus tem uma palavra e ele não pode falar através de anjos do céu. Deus tem uma palavra e ele tem que esperar que nasça um homem na terra para que ele possa falar aquela palavra. Deus esperou 2000 anos para que aparecesse um Brana. Agora, vê de que casal veio esse filho. Olha o pai, um beberrão. Como é que pode ter um menino assim? Eu creio que Brana podia dizer, o pai de Brana podia dizer, irmão Charles Brana, ele podia dizer, olha, eu sou um beberrão, mas eu tenho um filho profeta. Você vale alguma coisa? Vale. Na hora da morte do pai, irmão Brana pregou para ele, o senhor aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Diz que ele não podia nem falar, mas lágrimas correram nos seus olhos. Irmão Brana sabia, ele creu, ele aceitou. É isso que manda. As pessoas estão procurando grandes igrejas, grandes homens. Vocês têm que encontrar a palavra e ver onde Deus tem restaurado esta palavra. Quando eu vejo o que Deus fez através do profeta, daqui foi o ministério de Elias, me trouxe o batismo, posicionou a mulher na igreja. Quem foi que fez isso? Os pentecostais não fizeram. Eu pertenci a uma ala pentecostal que nasceu no tempo de William Brana, de Amé Sempre McPherson. Eu pertenci àquela ala, uma mulher. Mas naquele dia, daquela mulher pregadora, tinha um homem para falar que estava errado, para posicionar a mulher em seu devido lugar. Isso é a Bíblia. Isso é restaurar coisas que os homens deixaram para trás, deixaram de crer. Aí vem um profeta e posiciona aquilo para que a mulher fique calada na igreja. É uma bênção aquilo ali. Você pensa que não foi uma grande coisa? Sabe como vocês vão ser agradecidas a Deus quando vocês forem caladas? Graças a Deus, Deus mandou um profeta. Deus mandou Elias. Elias até fez o calar.
Mas tem essa era que nós vivemos. Essa mensagem que eu estou pregando é doida, totalmente louca. É era de posicionar a mulher igual ao homem. E a mulher hoje tem emprego e o homem não tem. Ela tomou as rédeas, ela controla, ela domina, e você vai ter que lavar fralda e deixar a mulher ir trabalhar. É o espírito do dia. Tem emprego para ela, mas para ele não vai ter, vai acabando, porque ela vai tendo autoridade sobre tudo. E isso é Bíblia, cumprindo. Isso é Laodiceia, direito dos povos. Quer dizer, eles têm direito quando a Bíblia diz que não. Ela tem direito quando a Bíblia diz que não. Agora, nenhuma mulher deve ser maltratada. Vocês entendem o que eu prego? A mulher, ela tem que ser bem tratada. Para começar, ela tem que ser tão bem tratada que ela é uma parte do homem. E a Bíblia mostra isso. Quando o homem encontra uma mulher, ele encontrou uma boa coisa. Algo que o completa. Como tratar mal aquela mulher? Mas ela tem que estar posicionada no seu lugar. E só quem pode posicionar a mulher no seu lugar, a igreja, quando fala de mulher, a igreja, os membros, posicionados no seu lugar. Tem membro que quer tomar o lugar do diácono, tem membro que quer tomar o lugar do obreiro, tem obreiro que quer tomar o lugar de pastor. E cada um tem que ser posicionado no seu lugar. Entender, eu nasci para ouvir. Deus me fez para ouvir. Vocês não ganham muito por falar, vocês ganham por ouvir, porque a fé não vem por falar, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, quando eu vejo isso restaurado, eu não posso demorar muito tempo em cada tópico desse, né? Mas eu vejo isso restaurado. O batismo. Vou falar só de 3 coisas. A mulher no seu lugar. E a deidade, que o irmão Branham diz que a coisa mais importante que Deus fez neste dia para nós foi revelar sua deidade. Isto é, que Ele é o único Deus. Não 3 pessoas, não 2, mas o único Deus. E aí você vê os trinitarianismos, tudo cheio de 3. Os dualistas, crendo que tem um pai grande e um filho que não tem autoridade. Você logo vê cada um puxando para um lado. Vai na mensagem do profeta, vê o que o profeta pregou. Você vê os unicistas dizendo que é só Jesus. Aí o irmão Branham diz, como pode ser só Jesus? Porque ele tem um pai, tem que ser Senhor Jesus. Até o batismo não pode ser, eu te batizo em nome de Jesus. Não, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aí está mostrando que Ele é Pai. Quando o irmão Branham pregou sobre isso, da unicidade nos Estados Unidos, os unicistas batizavam em nome de Jesus e eram chamados só Jesus. O irmão Branham fala sobre isso. E ele veio restaurar para nós essa palavra que tinha perdido. Nós criamos em 3. Quantas vezes lá em 1970 e 72 eu estava orando e quando eu esquecia de um, eu tinha que falar, não, eu vou falar já Pai, Filho e Espírito Santo, porque senão fica com raiva de mim. É crer que é 3, aprendeu que é 3, mas não tem nada a ver. É 3 ofícios de um único Deus. Depois que nós tivemos esta revelação, então aí você tem Elias, já veio e restaurou todas as coisas. Não pensa que ele vai ter que vir para fazer mais alguma coisa de restauração, não, já foi, tudo está na palavra. Vamos partir para o outro lado, porque é posicionando esses 3 ministérios, Elias, tudo num homem só. Você não pode sair do ministério de Elias e pular para o ministério do Filho do Homem. Você não pode. Não é correto. Os ministérios, eles são posicionados. Quando você sai de Elias, você tem que entrar em 7º anjo. Vou te provar por quê. Essas coisas vêm a gente assim. Meu Deus, é tão simples, mas eu tenho que mostrar por quê. Vocês já ouviram isso centenas e centenas de vezes. Mas por quê? Agora sai de Elias
tem que entrar o ministério do sétimo anjo. Não pode ser o filho do homem, tem que entrar o sétimo anjo, porque o sétimo anjo ia revelar toda a palavra. E aquela revelação servia para mostrar para nós o que era a revelação. Elias tinha que fazer o seu trabalho. Agora, o sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, você já vê claro ali que o sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério. Isso quer dizer, quando o sétimo anjo prega a sua mensagem, que é tocar sua trombeta, ele pregou sua mensagem, cumpriu todo o mistério. Isso é a Bíblia. Quer dizer, não tem mais nada para cumprir depois. Os mistérios que estavam escondidos foram todos revelados nos dias da voz do sétimo anjo. Você não pode colocar isso para outro tempo. Tem coisas que o sétimo anjo não pôde falar, mas revelou. Ele não pôde falar, mas ele revelou. Se ele não tivesse revelado, eu não saberia. Você não saberia. Por que nós pregamos isso? Porque o sétimo anjo cumpriu o seu ministério. Ele revelou as coisas que nós precisávamos saber. Ele revelou as eras, as 70 semanas de Daniel. Diz, mas isso foi até antes dos selos. Aquilo era uma plataforma para os selos, as 70 semanas, as 7 eras da igreja. Aí depois vem a revelação dos 7 selos. Agora você tem completa a revelação. Você não tem uma parte da revelação. Agora está completo. O sétimo anjo revelou tudo. 7 selos ele pregou. A revelação, o povo deveria crer, nem se for no título. Não tem aquele que diz, eu creio na Bíblia até na capa? Então, deveria crer no título da mensagem do profeta. Não tem uma mensagem do Mão Branda que diz a revelação de 6 selos. É a revelação dos 7 selos. Aí o primeiro selo revelado, segundo. Mas foi revelado os 7 selos. Se não foi visto, é problema do povo que não viu, problema dos Estados Unidos que não viu. Ele mesmo diz, o que tem acontecido esta semana, eu sei que vocês não estão percebendo. William Branham pregando para o povo dele, para a carne dele, nos Estados Unidos, diz, estou algo acontecendo nesta semana que Deus tem dado e vocês não estão vendo isso daí. E não estavam mesmo vendo aquilo. Era o quê? Uma revelação. Irmão, você pode ter a revelação, está tudo claro diante de você, mas você não enxerga ela. Você tem que nascer para aquilo. Você tem que dar graças a Deus por isso. Você não tem que ser um grande personagem, você tem que ter nascido para isso. Eu nasci para crer em William Branham, ninguém me muda, eu nasci para isso. Você nasceu para crer nele, porque é do seu tempo. Eu nasci para crer em João. Eu nasci para isso, eu creio nesse ministério, eu creio no que Deus tem feito. Vocês não pensam que a questão de crer num homem é crer naquele ministério. Eu creio naquilo. Eu defendo o ministério de William Branham como 7º anjo, que não ficou nada para trás para ele revelar. Por isso ele não tem que voltar para revelar, porque quando ele tocou sua trombeta, não revelou um pouco dos mistérios, mas o mistério. Agora, o próprio William Branham mostra isso dentro do primeiro selo, 33, na antiga tradução. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Eu quero saber qual os mistérios. Qual o mistério da Bíblia? É o ministério do 7º anjo. O povo creu nisso? Não. Eles não creram no ministério. Por isso não viram revelado o mistério. Quando Deus revela o mistério, você escuta e diz amém para você ver se aquilo não vai clarear mais para você. Desde o princípio, em 1973, que eu creio nessa mensagem, cada dia eu tenho crido mais nela. Entende? Eu tenho crido mais nela. Eu não tenho poder para fazer as coisas. Não tenho poder. Talvez eu oro para você. Jesus já te curou, mas se você não crê, eu posso orar para você e você morre. Mas isso não vai me atacar. Eu creio que Ele é curador. Eu continuo crendo que Ele é curador.
Porque está na fé das pessoas. Entende? Porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Mas se eles não tiverem fé, não vão ser sarados. Você tem que ter fé para aquilo ali. Então você tem que ter fé na palavra do dia. Você precisa crer naquilo que Deus diz que Elias viria para restaurar, que ele restaurou. Aquilo que Deus diz na voz do sétimo anjo, o mistério é revelado. Você diz, graças a Deus, foi revelado. Agora, vou mostrando para vocês daqui, esse mistério revelado. Não podia acontecer antes. Tudo que você já conhece. 101, a festa das trombetas. Irmão Brana diz assim: agora, como ele disse que isto apareceria nos últimos dias, para trazer o povo de volta à palavra. Então, a noiva conhecerá seu esposo, conhecerá seu companheiro. Quem? A palavra revelada. Se não tivesse sido revelada, o povo não ia conhecer o esposo. Que primeiro tem que ser revelado a palavra, porque o esposo é a palavra revelada, porque o povo não tem esta mensagem hoje como esposo. Sabe o que é esposo? Cabeça. Ele não é assim, eu sou o tal, eu sou o macho dessa casa. Não, você é o que ama nessa casa. É o que a Bíblia diz: marido, amai vossas mulheres. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então não é questão de você fazer aquilo pela força. Não, é pelo amor. Sabe como Jesus me ganha e te ganha? É pelo amor. Não é através de palavras duras que ele vai te ganhar, que ele vai me ganhar. É pelo amor. Primeiro ele ganha pelo amor. Depois que você vem, aí ele vai te ensinando o caminho. Você toma o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aí você começa a ter o sofrimento. Então é que você diz, mas cristão passa por isso? Passa. Jesus falou que nós temos cruz. Toma cada dia a sua cruz e segue-me. No trabalho tem uma cruz, no lar tem uma cruz. Toma aquela cruz e carrega. Não a corte, não a deixe, não passe para outro. Tome aquela cruz e carregue até que a morte te separe. Esse é o que Deus quer. E toma essa mensagem na qual você casou. Agora, isso que eu quero te mostrar, que depois do ministério do sétimo anjo, agora pode vir o Filho do Homem. Por quê? Porque agora já conhecemos o esposo. O esposo é a palavra revelada. O esposo é 7 selos. O esposo é 7 trovões. Não escondidos, mas revelado. Você tem que conhecer esse esposo. Muitas vezes a mulher vive com o marido e não conhece ele. O crente vive com a mensagem e não conhece a mensagem. Você vive 10 anos e não conhece aquela pessoa ainda. Com 10 anos ela te trai ali na frente ainda. Eu nunca pensei que ia fazer isso. Agora Deus já sabe. Se você toma a palavra aqui e vai trair ele ali, ele já sabe. Não dá o mínimo valor por você, porque ele sabe que você é hipócrita, quer passar por grande personagem, quer mostrar para os outros que você está casado com Deus, mas o casamento com Deus tem que expressar vida, testemunho, uma natureza celestial, divina, que é manifesta em mim e em você, nesse corpo mortal. É o que o William Branham veio e ensinou para nós. Então agora a gente pode ter o casamento feito por quem? Pelo ministério do Filho do Homem. Porque agora você já tem um esposo. Sem o selo ser revelado, você não tinha esposo. O esposo, diz o profeta, eu quero bater nisso, porque você pensa de um jeito e é de outro. Vou completar amanhã isso aqui, se você puder ouvir. Mas o esposo não é o que você pensa. Está dizendo o que o William Branham está dizendo. É a palavra revelada.
Quando aquela palavra é revelada a você, você deixa aquela palavra te dominar, você deixa aquela palavra ser o cabeça seu, aquela palavra governa a sua vida. É isso que é esposo. O esposo é aquele que governa a casa. Tem hora que a gente sofre um pouquinho, mas o esposo é aquele que diz: filha, pode ficar aqui, eu trago tudo para você. Não é fácil, não é fácil, porque a ambição tremenda nas mulheres hoje, ela fala: não, eu vou trabalhar, porque até para me chupar um picolé tem que pedir dinheiro para você, então eu vou trabalhar. Aí começa a dar atenção mais ao mundo, mais ao patrão, mais às coisas de fora, e você vai ficando fora do seu lugar. E primeiro, você perguntava: a mulher que trabalha do lar. Hoje é difícil ser do lar, filho. Cada um tem um lugar. Cada um trabalha num lugar. Vocês não vão esquentar a cabeça agora. Eu tenho que parar de trabalhar. Não vai trabalhar. Se o seu marido deixa você trabalhar, você vai trabalhar, vai ganhar o pão juntamente com ele, vão comer juntos, vão ser felizes, mas vai entender esta palavra: ele te dominará. Ele deveria ter isso, porque Cristo tem isso para a igreja. A igreja não precisa sair do seu lugar, a igreja é restaurada no seu lugar, e Cristo a alimenta, Cristo traz o que ela precisa. Mas qual é essa igreja? A que não tem ambição, porque a igreja que tem ambição, nem Cristo dá conta dela. Ele não toma conta dela, porque ela é ambiciosa. Você dá uma coisa, ela quer outra, você dá aquela outra, ela quer outra. E isso daí mostra nós todos no natural. Você já viu? Você vai a Deus: Senhor, me ajuda, preciso parar de pagar aluguel, Senhor, quero ter uma casa. Aí Deus, você trabalha, luta, faz uma casa. Daqui a pouco, daqui a uns anos, você está mudando a oração outra vez: Senhor, eu preciso fazer um para os meus filhos, eu preciso deixar uma herança para alguém. Deus tem que aguentar nós, né? Você achava que se tivesse uma casa para você estava bom, depois não está bom mais. Você achava que tivesse um carro para você, estava bom, depois não está bom, está precisando. Não, eu tenho que dar para uma filha, para um filho. E se você vai a Deus outra vez e pede a Ele que Ele te ajuda, e Deus é tão bom, te dá saúde, tem misericórdia de nós, e nós cumprimos essa parte secular. Eu quero saber se alguma vez nós chegamos a Ele: Senhor, me dá fé. Senhor, muito obrigado, recebi. Agora, eu quero descobrir a paciência dentro de mim. A vida cétupla: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Faz essa oração para descobrir, porque isso não entra, isso está lá dentro. É a cétupla natureza do Cordeiro, o irmão Brana mostrou isso. São as 7 naturezas do Cordeiro. É Deus dentro de mim, Deus dentro de você, com aquelas naturezas. Então, não é você que é paciencioso, pacienciosa. Não é você que tem fé. É Ele que tem através de você. Ele precisa de um vaso. Deus precisa, como Satanás também precisa de um homem para ele atuar. Satanás precisa de uma mulher para ele poder tirar as roupas delas. Ele precisa de uma mulher. Você pensa que Satanás vai sair aquela coisa chifruda, aquela coisa feia? Não, todo mundo corria, filho. Satanás está de short, de biquíni nas praias e entre famílias. Satanás está, e as pessoas não percebem, porque eles pensam que Satanás é feio. Ele foi o anjo mais bonito, chamado anjo de luz, Lúcifer, era um anjo de luz. Ele engana as pessoas através da beleza. É que ele fez isso desde o Éden. Ele fez isso, é através da beleza. Aí você pensa que lá no Éden tinha uma cobra feia por ali. Não. Irmão Brana diz que a serpente era quase igual a um homem, só não tinha alma, porque era um animal. Só não tinha alma, mas a Bíblia diz que era a mais astuta de toda a limaria do campo, a mais bela. Por isso que a mulher quis.
Você ainda tem que dar graças a Deus porque sua mulher quis você. Você olha no espelho. E tem gente feio. Que eu vi um homem, fez um monte de plástica. Cada dia eu acho que ele queria ser mais bonito, ficou mais feio. Agora você olha, ele parece um bicho. Mas ele deve olhar no espelho e dizer, mas eu estou abafando. O feio não acha que é feio. Esse é o problema da pessoa. Ela deveria desconfiar o que ela é. Sabe por que quer pisar no outro? Porque acha que é alguma coisa. O dia que você entender que você não é nada, que você é como a névoa, que ao sair do sol ela derrete e some. Não somos nada. Ai, você vai tratar um com o outro com misericórdia, com amor, porque eu não sou nada. Agora, eu sou. E ainda mais eu que pus internet. Eu sou. Eu sou. Sou um verme. Isso é que a Bíblia mostra. É o que nós somos. Mas a gente acha que é alguma coisa. Eu tenho uma posição. Seja pedreiro, seja carpinteiro, seja o que for, seja pastor, seja obreiro, seja diácono, seja cantor, seja músico. Seja o que for. Acha que eu tenho uma posição. Chega ali, eu não sou nada, eu dependo da sua misericórdia para tocar, para cantar, para levar esse povo. Deus, o que vou fazer com esse povo? Eu tenho que, o Senhor está mandando eu levar, mas como que eu vou chegar com esse povo lá em Canaã? Eu, na condição que estou, como vou levar? É isso que Moisés pensou. Mas quando ele estava no Egito, ele era um grande homem. Mas agora Deus falou, eu não posso te usar, você achando que você é grande, você pegando um egípcio aí e enforcando ele, matando com a força que você tem. Não, você vai ter que correr para o deserto. O inimigo vai correr atrás de você. Aí vai Moisés para o deserto. 40 anos aprendendo no Egito. Aí Deus pegou 40 anos para desaprender. 40 anos no deserto. Ele foi desaprendendo tudo. Quando Deus chamou ele, ele disse, não senhor, eu sou um homem de língua pesada. Mas você era bom de língua, rapaz. Você falava bem. Quem foi que fez a língua do mudo? Quem foi? Hein? Aí ele ficou sem jeito, mas ele não queria ir. Aí Deus disse para ele, você vai, seu irmão vai com você então. Você quer seu irmão? Ele vai. Mas você vai ser Deus para o seu irmão. Piorou. Eu não quero ir como profeta, agora eu vou ser Deus. Você vê o que Deus faz? Agora ele desaprendeu. Se fosse antes, então, senhor, você vai comigo mesmo, pode deixar. Mas agora, 40 anos no deserto, a língua pesou. Já era gago, já não sabia falar direito, não entendia direito aquilo. O que eu vou fazer? Aí Deus pega quando você não tem nada, é que Deus vai te usar. Se você quer ser usado por Deus algum dia, e chegue no nada. A hora que você chegar no nada, não sou um bom pedreiro, não sou um bom carpinteiro, não sou um bom pastor, e não sou um bom obreiro, não sou um bom músico, eu estou lutando para fazer melhor, mas não sou ainda. Aí Deus pode te aperfeiçoando, Deus vê o que você tem por dentro, mas quando você acha que é alguma coisa, Deus não pode te usar. Você aprende com o irmão Brano é que ensina, eu aprendi com o irmão Brano isso aí. Deus não pode usar, então a gente tem que ser humilde. Aquilo que Deus te deu, você não fica se ufanando. Eu nada. Eu um verme. É isso, se perceber o que nós somos, morreu, dentro de 3 dias, o verme que está na nossa pele começa a ter vida. Enquanto nós estamos vivos, o verme está morto na nossa pele. Quando nós morremos, a pele, seus vermes ficam tudo vivo e começa a andar no corpo. Aí o indivíduo acha que é uma grande coisa, essa mulher bonita acha que é uma grande coisa. Quando você vê que ela, com aquele corpo sensual, está te atraindo, não pensa nela, que ela pensa nela 3 dias depois de morta.
tanto de bicho que está em cima daquele corpo. Então você não estaria sendo conquistado por ela do jeito que você é conquistado por ela, porque você só vê o exterior, você não vê o fim daquilo. Você tem que ver o fim daquilo. Por isso, quando você ouve esta mensagem e vê todo mundo rejeitando e falando contra você, olha para o final também. Olha a glória que Deus tem preparado para você lá no final. Isso é o que manda. Amém. Então, temos que chegar a esse finalzinho aqui agora. Agora é hora de casamento. Agora sim. O esposo já veio. Quem é o esposo? É? A palavra revelada, guarda isso. O esposo é a palavra revelada. O esposo não pode ser somente a palavra, porque o esposo já era a palavra. Ele já é a palavra. Ela tem que ser revelada para que ele possa ser o esposo. É a palavra revelada, foi revelado. Então, é o William Branham que fala isso, vocês sabem, eu estou repetindo a mensagem. Provando sua palavra, 236, um pedacinho só. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Quando é que o Filho do Homem vem em carne humana? Quando ele desceu em Apocalipse 10, olha para você ver, 10:1, ele estava descendo para isso, para vir em carne humana. Aí ele revela os mistérios e muda o seu ministério para Filho do Homem. Não só sétimo anjo, não só Elias que ele foi, não só o sétimo anjo, mas agora o Filho do Homem. Era o ministério de Cristo em William Branham. William Branham em si não era o Filho do Homem, ele era o William Branham. O Filho do Homem é Cristo em William Branham. Entende? Você só não é filho de Deus, é Deus em você que te faz filho de Deus. Olha para você, era o Pai em Jesus que fazia dele filho de Deus. Era o Pai naquele corpo que fazia dele filho de Deus. Então é Deus em mim e em você que faz de nós filho dele. E agora então ele já veio e já uniu. E você está casado com quem? Escuta, a igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem, porque esta palavra agora é revelada. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Tem gente que não crê que William Branham foi Deus em carne. Então eles não têm a revelação do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus em carne. O que era Jesus? Filho do Homem, Deus em carne. O que Jesus falou em São Lucas 17, 26 a 30, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E Filho do Homem foi o ministério que veio após a revelação dos selos. Para aquele ministério fazer o casamento do crente com a palavra. Isso muda a nossa natureza. Quando você casa, tem gente que casa e quer ficar como solteiro, como solteira. Não, filho. Casou, você tem uma responsabilidade agora. Você casou? Quando você estava em casa, papai tratava de você. Mas filha, quando você casa, é outro homem que vai tratar de você. E tem que admitir isso. E rapaz, quando você casa, não é o seu pai que vai tratar da sua esposa. Duro isso. Não quer dizer que, como pais, nós não podemos ajudar, porque eu ajudo meus filhos até hoje. Mas eles têm que tomar essa obrigação sobre eles. É eles quem vai cuidar daquela esposa, daqueles filhos. Vão ter responsabilidade, cuidar, amar, dedicar sua vida àquela família. Você vivia formando a família do seu pai, agora você tem a sua família. É isso que a igreja deve perceber hoje. Essa igreja, ela vive dentro da família.
de William Branham. Branham não é uma denominação, diz William Branham. Branham é uma família. E ele diz, e nela você não entra, nasce. Irmão Branham estava falando da família espiritual, não da família natural, mas da família espiritual, porque ele estava falando de denominação. A semente não arde com a palha, 18, 19, aquela azulzinha. É o William Branham que falou, por que não podemos tomar esta palavra agora e dizer, meu Deus, me domina. Sabe o que nós somos agora? Vê se dá para nós crer. Nós somos a esposa. E eu te pergunto, Elias te restaurou? Nós somos a esposa. O Elias trouxe uma mensagem que restaurou a mulher no seu lugar. Nós somos a esposa de Cristo. Estamos no nosso lugar ou estamos interferindo nos negócios de Cristo? Ou estamos no nosso lugar, Senhor, o que queres que eu faça? São as mensagens que eu já li do irmão Branham há anos e anos lá atrás. Ele dizendo, você chega e diz, Senhor, o que quer que eu faça? Não é assim, eu vou fazer e o Senhor vai ver. Não, Senhor, o que queres que eu faça? O que não é usado muito dentro de casa, porque falta Sara. Tem Sarai está assim. Sarai, contenciosa, mas Sara. Mas também tem um monte de Ló. Não tem Abraão. O homem tem que ser Abraão. Abraão amava a sua mulher. A Sara respeitava Abraão, que chamava ele de Senhor. É isso que a igreja hoje, ela é casada. Ela sabe com quem ela é casada. Cristo, a palavra revelada, é nosso Elohim. É nosso Senhor nesse dia. Não é apenas Jesus que veio e morreu para nos salvar, mas Ele veio agora para revelar o que não sabíamos, porque Ele não pôde casar lá atrás. O tempo do casamento foi nos dias do ministério do Filho do Homem, Deus em William Branham. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos desfrutar das bênçãos da Sua palavra. Que nossos corações sejam dominados pelo sentimento de uma boa esposa espiritual, que quer fazer o que o Senhor quer, meu Deus. E o que é que o Senhor quer hoje? O que eu entendo na Sua palavra, o que o Senhor quer hoje de mim? Pelo menos eu leio em Apocalipse 10, 8 a 11, falando que eu sou a esposa do Senhor. Esse povo é a esposa do Senhor. Eu sei o que o Senhor quer. Que nós comamos o livrinho. E para comer o livrinho tem que tomar ele do anjo forte. Tem que tomar ele do ministério anterior. E comê-lo. O povo fica com a mensagem, mas não come, Senhor. E o seu profeta, quando teve a visão daquela mensagem, ele guardou como legumes em barris, provando que a mensagem é o alimento. E eles não pensam hoje que é o que eles estão alimentando, ouvindo só o irmão Branham através das fitas, porque nós ouvimos 50, 60 anos e não passamos do que somos até hoje. De formar esses grupos de ressurreição isolada, de dualidade e outras coisas mais. E foi tudo de ouvir a mensagem. Eles ouviram, mas não tinha revelação da mensagem. Mas, Senhor, estamos agradecidos, não é porque somos alguma coisa, é porque a graça nos alcançou, a mão do Senhor foi estendida sobre nós, nos revelou, nos mostrou esta palavra para a hora que estamos vivendo. Obrigado por tudo. Ajuda meu irmão, minha irmã, onde eles estiverem me ouvindo, que eles tenham o coração voltado a Ti e que possa dizer, Senhor, o quanto eu Te amo. Eu amo Sua palavra, eu amo esse alimento que o Senhor trata de mim. O Senhor me deixa aqui com alimento farto. O Senhor tem sustentado esta igreja, esta esposa, com 7, que é a revelação, 7 selos, 7 trovões, 7 letras no novo nome, Bran,
B-R-A-N-H-A-M. Como HM faz parte do nome de Deus, então nós temos um nome completo, Bran. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.